Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibheda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Sadguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do livro Experiência e Conhecimento de James Swartz, onde ele lida com questões recorrentes com relação ao tópico, né, vários tópicos, né, Vedanta, dualidade, não dualidade, várias questões enviadas a ele por e-mail e que ele tratou por e-mail mesmo. A gente parou aqui na... desculpem, boa noite a todo mundo, boa noite Irene, Henrique, Betânia, Marcelo, Alexandre, boa noite Alex. Então, a gente parou aqui na página 37, né? E a gente parou nesse tópico aqui. O não ser é o ser operando como dualidade. Repara que o James colocou não ser entre aspas. Por quê? Porque é mentira. Tá? Não tem não ser, só tem ser. Mas a gente usa o tal do não ser como um artifício para ver que aquilo que a gente achava que não era nós, é nós. Então, o Vedanta é cheio de artifícios. Ele é cheio de artifícios porque a Maya, né, quando ela entra nessa formulação de objetos, nomes e formas, ela prega várias peças nas pessoas. Uma delas é achar que esse monte de nome e forma, o que a gente chama de mundo, tem existência própria. Ou seja, é o que a gente chama de não ser. Né? Como a confusão é muito grande, como nós nos tomamos por seres humanos, né, que é a base de toda confusão da nossa vida é essa. Então, isso tem que ser desfeito através de um método. Né? E ele está contrapondo esse não ser ao ser. Para quê? Para desfazer a confusão. Agora, no final das contas, acaba se entendendo que o que a gente chama de não ser é o próprio ser. Né? Só que não é limitador quanto a nós. Porque o que a gente chama de não ser é o corpo, é a mente, é o mundo de nomes e formas que dão a gente uma aparente limitação. Aparente limitação, que é uma duração do tempo e espaço, é o envelhecimento, a decrepitude física, a decrepitude mental, as limitações do uso da mente, do corpo físico. Né? E aí ele faz aqui um enunciado, que é um enunciado final. Né? Esse livro ele fica pulando de um ponto para o outro. O não ser, entre aspas, é o ser operando como dualidade. O que a gente chama de não ser, tá? É o ser trabalhando naquilo que a gente chama de dualidade, sabendo que o ser é não dual. Então, isso que a gente está vendo, que é um mundo de sujeito e objeto, isso ocorre na mente do Jiva. Tá? Todo esse ensino é para o Jiva. Nada me garante que um animal, um inseto, veja o mundo desse jeito, veja coisas que ele tem que alcançar. Isso é muito delicado, isso é muito difícil do estudante, às vezes, aprender. Por isso que é bom a pessoa se ater ao que ocorre nela. Né? O Vedanta é destinado ao que ocorre no seu corpo sutil. O Vedanta está destinado a arrumar isso, a confusão que ocorre no corpo sutil. Então ele faz esse enunciado. O tal do não ser, que a gente diz que é o eu não sou isso, no fundo é você, só que operando conforme esse golpe ilusório de Maia, que aqui tem um sujeito, lá tem objetos, e existe uma ação trabalhando entre esse sujeito e objeto. Né? Aí o rapaz aqui, né, não sei se é rapaz, essa pessoa começa fazendo essa pergunta. Ou eu apenas reparo nisso e deixo ficar assim, junto com toda a beleza que vejo à minha volta e tudo mais que se passa na minha mente. Assim é melhor.
você compreende que se trata do ser operando na dualidade e você aceita, aprecia, se diverte com as ironias e com as contradições sugeridas. Eu sempre estou dando boas risadas da minha mente. Ele está dando boas risadas da mente dele, porque a mente fica acostumada a enxergar o mundo assim, onde tem sujeito e objeto, o mundo dual, quando, na verdade, a própria análise cuidadosa, cotidiana de como a mente funciona, vai mostrar que o mundo não tem como ser essa dualidade, embora a gente continue lidando com isso até para efeitos práticos, né? Você já imaginou se você vai dizendo assim? Você está um cara lá no cartório, né? De juízo, você chega lá, não, esse corpo veio aqui para esclarecer uma dúvida com relação à mente a qual ele acha que tá tendo uma associação. Isso não vai adiantar nada e você ainda vai passar por maluco. Vão acabar chamando a polícia judiciária para te tirar dali. Né? Então, não é assim. A gente vai ter que aprender. Né? A gente antes era um ator que não sabia que era um ator. Agora a gente sabe que é um ator e vamos continuar na peça, só que sabendo que é um ator. E um bom ator, né? Porque um bom ator ele se envolve com a peça. Ele chora com a peça dele, com o papel dele, ele se emotiva com os acontecimentos, mas ele nunca perde o fio da meada, né? De que, afinal de contas, aquilo tudo ali é uma espécie de encenação. Tá? Então, o rapaz está dizendo isso. Será que não é melhor eu simplesmente saber disso e deixar tudo isso correr como é? Sim, sem sombra de dúvida. É uma aceitação, mas não é uma aceitação forçada. É uma aceitação por compreensão. É o que ele está querendo dizer aqui. Ó. Ele diz: você compreende que se trata do ser operando na dualidade. Ou seja, você compreende que, em última instância, não tem dualidade, que a dualidade é um golpe de Maia dado no corpo sutil usado pelos seres humanos. É um truque. Né? E você aceita esse jogo todo. Você não fica dizendo mais o que está acontecendo não deveria estar acontecendo. Né? Eu estou brigando com tudo isso. Não, você aceita. Você compreende isso. E você acaba apreciando. Essa apreciação pode demorar um pouco. Né? Depois de um tempo, talvez a pessoa demore um pouquinho de tempo para apreciar a descoberta dela, de que ela não é um ser humano, de que o mundo não é dual, né? De que o mundo, na verdade, é ela aparecendo daquele jeito. Então, às vezes, demora um pouquinho para que isso seja apreciado, para que venha aquele aspecto do ananda, né? Do contentamento, da curtição, né? Na vida cotidiana. Por isso que ele diz que ele está dando boas risadas na mente dele, porque ele sabe que a mente dele está trabalhando dualmente, mas isso é na peça, é no teatro, né? É no cineminha que está ocorrendo ali na tela. Ele sabe, aí a mente dualmente trabalha lá, mas sabe-se que, em última instância, as figurinhas, né, as imagens que aparecem na tela e a tela não têm divisões, né? Não, são um contínuo. A gente pode usar essas palavras, embora todas elas sejam muito imprecisas. Se eu estou falando que é um contínuo, eu estou dizendo que tem algo contínuo a algo. Não é isso, né? Mas serve. Essas palavras vão servindo. Quando elas não vão servindo mais, você vai descartando e vai usando outras. Até que tem uma hora que você descarta todas as palavras e fica bom. É como é como essa pessoa disse aqui, né? Ou eu apenas saco isso, reparo nisso e deixo ficar assim, né? Não precisa mais botar explicação nenhuma, é simplesmente assim mesmo, né? Esse assunto é muito delicado. No encontro que vem, estava até falando com o Marcelo, eu vou publicar lá na página do Facebook uma espécie de epistemologia de como o Vedanta funciona, mas muito bem explicadinho, que eu encontrei na internet, né, sobre a Dyaropapavada. O Marcelo que me chamou a atenção disso, né, na outra aula, que a gente estava tendo uma conversa, né, aí tem sempre aquelas questões, quem é o fazedor, quem é o agente, etc. E aí, na verdade, isso é uma sucessão de auto-ignorâncias que estão sendo projetadas, né? Aí vem assim, não, isso tem um método para lidar com isso, que é esse método de cancelamento do Vedanta, que é o Adhyaropapavada. Então, no outro encontro, a gente pode se deter
sobre esse método e compreender como ele funciona. Porque, afinal de contas, a gente está aplicando o método a nós mesmos. É como se você fosse um cientista de você mesmo. E você está usando um método específico, um método de cancelamento de ignorância. Né? A gente aí, então, através desse texto, a gente vai entender como isso funciona. Né? A pergunta que diz assim, quem faz isso é a consciência refletida? Quem faz isso é a mente? Nenhuma dessas perguntas vai satisfazer você, né? Até porque a base de onde elas são feitas não é real. Tá? A base de onde elas são feitas, onde a gente procura, né, um agente, é porque a pergunta ela é feita a partir de um ponto onde há um entendimento de que existe um agente fazedor, existe um usufrutador. É por isso que vem o interesse por essa pergunta. Eu tive uma conversa com o Henrique por WhatsApp justamente acerca disso. Né? Então, qualquer resposta em relação ao que faz o quê, ela pode ser menos pior do que a anterior, mas ela nunca vai satisfazer. Né? Dizer que a consciência refletida faz alguma coisa é melhor do que dizer que é a mente. Mas também não vai ajudar, não vai satisfazer, porque na verdade não tem um fazedor. Esses são os atributos sobrepostos que o método retira para te mostrar que não tem um fazedor, nunca teve um fazedor. A pergunta está ocorrendo porque tem uma má compreensão, tem uma visão de si mesmo como um fazedor, e, portanto, isso é projetado no funcionamento do mundo. Quem está fazendo? Já que, no fundo, subliminarmente, eu estou me tomando como um fazedor. Né? Esses cancelamentos do Vedanta são muito interessantes. É preciso que a pessoa se debruce sobre isso e fique um tempo mesmo refletindo, né, sobre o próprio modo dela lidar com essa ideia de ser um fazedor. Né? Por isso que o James diz que ele está dando boas risadas da mente. Por quê? Porque uma mente habitualmente é condicionada ao quê? A pensar que existe um fazedor, que tem um usufrutador, que tem realmente um objeto atuando sobre um outro objeto. E, na verdade, não tem nada disso. Né? Na verdade, você tem o que a gente chamaria de uma realidade não dual. Né? Então, eu não consigo individualizar o objeto atuando em cima de outro objeto, né? Não consigo nem individualizar uma ação. Mas a gente usa isso para efeitos práticos. Né? Em termos práticos, faz sentido. Eu pego esse mouse, ó, estou aqui balançando ele na tela. Em termos práticos, faz sentido isso. Né? Mas, em realidade, não tem nada disso. O que tem é só consciência e tem essas projeções aqui. Tem o Alex, tem o mousezinho, tem essa tela, tem esse monte de palavras explicando essas coisas, né? Que dão toda essa impressão de uma realidade dual. Aí, Ô, Alex, oi, diga, e, Henrique. eso también acho que se aplica para cuando se utiliza ese termo de testemunha, observador, la misma Sim, cosa, ¿no? sem dúvida. La Sim, misma cosa, perfeito, ¿no? perfeito. Que quem é testemunha? O ego também é ótimo para testemunhar, para observar. É, 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 então, isso não, eu é estou isso. observando. Quem está? É a mesma coisa, né? Essa testemunha que o ensino ele ajuda você a assumir é um artifício, né? Porque a maior parte das pessoas está tão envolvida com os afazeres que elas não conseguem se discriminar nessa atividade toda. Então, a testemunha, na verdade, seria uma criação, né? Seria uma invenção, seria uma função do corpo sutil elaborada para cumprir essa função. É o princípio da discriminação. Né? Então, a testemunha também se aplica nisso. Né? Ela também é considerada desse modo, é um artifício também. A testemunha é um objeto construído, tanto que a gente se refere a ela, né? Olha lá a testemunha. A testemunha não estava atuando aqui, agora ela apareceu. Né? É um recurso que a gente tem para conseguir começar a desfazer essa embolação da gente com o que a gente chama de mundo.
Que no fundo é nós embolados com as nossas projeções, é isso que está ocorrendo, né? A testemunha é o primeiro desembolar disso tudo, né, para você botar as coisas em ordem. É isso mesmo, bom, Henrique, é isso mesmo, para a gente desmistificar essa tal dessa testemunha, né? Então, conheça como não eu e não se meta nisso. Depois a gente vê ao que se refere esse A que vem atrás do conheça. É porque o perguntador aqui, o questionador, ele está falando aqui da agitação, né? Então, como é que começa a pergunta? Bom, então ele está continuando o e-mail que ele falou ali, ó. Eu apenas reparo nisso e deixo ficar assim, né? Junto com toda a beleza que vejo à minha volta e tudo mais que se passa na minha mente. E então eu fico esperando que a agitação mude, ou nem isso. Não estou nem interessado em que a agitação mude, né? Não precisa. Conhecê-la como não eu e não me meter com ela? Sim, quando penso nisso, parece uma abordagem boa e sábia. Então, aqui começa a funcionar o método, né? Você está começando a fazer uns cortes. Por quê? Porque está muito embolado, né? Está dando confusão. A gente se toma como essas emoções, como esses estados mentais, e a gente fica dizendo, ou eu sou ansioso, ou eu estou ansioso. É o que ele está querendo dizer. Então eu deixo tudo correr como corre mesmo. E aí eu fico esperando que até um objeto que está me desagradando, como a agitação, muda. Ou nem isso. O ideal é nem isso, né? É só compreender essa agitação como objeto inerte e eu não me meto com ela. Parece uma abordagem boa e sábia, né? É uma separação necessária quando a gente vai desconstruindo a confusão que foi organizada por Maia, né? Que é uma confusão muito organizada, é difícil sair dela, ela tem a sua ordem também, né? É uma boa pregadora de peças. Não é a confusão humana que a gente vê de cara que é uma confusão, né? A confusão divina é uma confusão perfeita, né? Então ela tem que ser tratada desse modo, né? Aí o James responde: eu diria sim. Agora você está pensando, agora você está usando a sua mente de um modo adequado. Esse é o valor do ensinamento do não ser. A agitação é o ser, mas é o ser não essencial. Portanto, ela pode ser ignorada com segurança, descartada ou, mais importante, é o que eu vejo de mais importante aqui. Ah, mas eu não consigo me livrar da agitação. Não, você aprende com o tempo a aturá-la, mas aturá-la como? Com satisfação, né? Ela não vai tirar você do centro, é isso que ele está querendo dizer, né? Essa agitação não vai tirar você do centro. Você vai continuar centrado em você mesmo. Esse é um modo muito interessante de lidar com essas coisas que a gente não gosta, porque a gente quer se livrar delas. Quando a gente quer se livrar delas, a gente arruma mais uma camada de projeção, que é o removedor das projeções que a gente não gosta. Então, agora a gente está com mais uma coisa para administrar. Então, o melhor com esse tipo de ensino é que você aprende a levar isso sem levar muito a sério. Você aprende a levar a vida. Isso não é uma prerrogativa de quem estuda Vedanta ou algum outro método que lide com isso. Tem pessoas na vida que vocês conhecem que sabem levar a vida na boa. Levar a vida na boa é não se embolar tanto com as coisas assim, né? Você atura com contentamento, né? Essa agitação não vai tirar você do eixo, né? Então, por isso que ele disse, esse é o valor do ensinamento do não ser, né? Ele permite a você separar. Aqui, nesse caso, para eu manter esse ensino pelo tempo que ele precise, ser ou não ser, aí eu posso me valer daquele outro recurso que o Henrique falou, da testemunha. Qual a vantagem da criação da testemunha? A vantagem da elaboração da testemunha é que ela não se mete com nada. Olha que bacana, né? Ela não vai lá chafurdar na lama. Não. Ela vê onde está a lama, aí diz assim, ó, ali é lama e aqui é bom. Vamos deixar a lama na lama, né? E a gente fica aqui com a gente, não tem problema, né? Para que você vai lá rolar com os leitõezinhos na lama, né? Não precisa, já fez isso a vida toda. Então, tem que ter um jeito de não ficar se embolando.
né? Então, a testemunha nessa hora é ótimo, tanto que a figura que a gente usa é só uma testemunha, ou seja, ela não se embola, ela só testemunha, ela dá um ciente. Sabe quando você escreve um parecer enorme e vai um outro cara ler aquilo tudo e bota assim, ciente, ponto. Às vezes, a única coisa que o cara fala depois de você escrever páginas, pronto, é isso. Testemunha é isso, ciente, ponto. Estou ciente, tá bom, é isso. Não vou mexer numa linha de nada, não vou me meter nisso, estou ciente. Essa é a vantagem da testemunha. Ela é uma projeção neutra, né? Ela te permite tomar uma posição onde você consegue não mais se embolar com esse mundo agitado. E você deixa ele correr, né? Esse é o começo do rompimento da identidade com os objetos inertes. Começa a romper assim. A testemunha é um recurso bem eficaz, né? Mas olha só, ela é uma ilusão também. Ela é só uma realidade aparente. É uma projeção à qual você está dando realidade, porque ela está cumprindo uma função dentro de um ensino organizado, dentro de um ensino objetivado para te tirar dos problemas. Então, ela tem uma função aí. Numa realidade não dual, né, quando isso é sacado, a testemunha cai por terra também, né, não sobra. Né? Aí você vê que nunca teve uma testemunha. É que nem o caso lá da corda e da cobra, né? A gente fala da cobra porque a cobra virou um problema ilusório, mas experienciável. Ele tem uma realidade dada por quem? Por você, por nós. A realidade foi dada por nós. Mas, depois que tudo está resolvido, você vê que nunca houve uma cobra em momento algum, né? Em momento algum houve uma cobra. Em hipótese alguma, em condição nenhuma, teve uma cobra lá. Né? Só havia o quê? Só havia corda. O tempo todo. O resto a gente estava lidando somente com uma ilusão, com uma projeção, com um golpe de Maia, né? Uma espécie de truque que criou uma ilusão. Uma ilusão por vários motivos. Porque estava na penumbra, porque a forma de uma cobra enrolada parece com de uma corda enrolada. Né? Mas repara que nunca houve a cobra. Do mesmo jeito que no deserto, quando você vê a miragem, né, nunca houve uma miragem de verdade em termos efetivos. Nunca houve um lago, né, com palmeiras, com tamareiras em volta, com sombra, com água fresca. Nunca houve isso. Né? Mas nas nossas projeções, dentro do jogo das projeções mentais, tinha, e era experienciável e cria um problema. Então, né, isso tem que ser lidado com o ensino. Do mesmo jeito que nunca você conseguiu afirmar, realmente, se fosse investigar com cuidado, que você é um corpo-mente. No entanto, essa identificação ficou. E, para piorar, ela é apoiada por todo o ambiente à volta. Esse que é o grande problema. Né? Isso fica difícil, porque todo o ambiente à volta apoia a construção dual. Você vê que não tem como ser, mas o ambiente à volta apoia. Sua família, seus amigos, as pessoas mais caras a você, né? A sociedade como um todo o ensino. Né? Então, a gente pode, né, conseguir esses três resultados aqui. Ou a gente ignora uma projeção que é desagradável, ou a gente descarta ela, como é possível descartar em algumas condições, ou na maior parte das vezes, quando a gente ainda está ligado a esse tipo de vássana, a gente lida com elas sem que elas tirem a gente do centro. Né? Por isso que ele brincou aqui, ele disse, sim, agora você está pensando, agora você está usando a sua mente adequadamente, ao invés de deixar ela criar um monte de projeções de modo automático, inconsciente, né? Cria projeções assim à torta e direito, à sua revelia, e você achando que elas têm algum grau de realidade. Por isso que ele disse, agora você está pensando, agora você está usando a mente direito. Às vezes as pessoas se zangam muito quando a gente diz que a pessoa não usa a mente direito. Ela está usando a mente direito só para se confundir cada vez mais. Né? Mas isso é muito mais comum do que a gente pensa. Está muito mais para a regra do que para a exceção.
né? Usar a mente de um modo não adequado. Agora, olha que bacana. É legal, porque ele está fazendo uma sequência muito boa. Ó. Ele está chegando aonde a gente tinha falado um pouquinho lá em cima. Quando você chega ao reconhecimento de que tudo é o ser, né, que é esse sem um segundo, como diz o Upanishad, não tem um segundo, não tem outro. Quando você chega ao reconhecimento, à compreensão de que tudo é o ser, você não precisa mais discriminar ser do não ser. O artifício do ser e não ser cumpriu o seu papel, né? É aquele barquinho que você usou, né? Vamos dizer que é um dos remos do barquinho que você usou para atravessar o oceano do Sansara. É o artifício ser de não ser. É o artifício que eu uso para discriminar ser de não ser. Agora que você viu que tudo é ser, você não precisa mais desse artifício. Então, eu não tenho mais que fazer essa discriminação. Não preciso mais da testemunha, né? Aquilo que o Henrique apontou. A testemunha cai quando só tem o entendimento de que há ser. Se só há ser, quem é que está testemunhando o quê, né? Não faz sentido nenhum. O ser está testemunhando o ser? Como assim? O que quer dizer isso? Isso não faz sentido, né? Vale a pena se deter sobre isso. Ficar um bom tempo, né? Refletindo, né? Tendo muito carinho, cuidado com as camadas de introspecção que podem vir disso. Tem que ter cuidado para que as introspecções não fiquem pessoais. A pessoa vai tentar explicar coisas da vida dela que já passaram através disso ou arrumá-las. Não. Fica focando só no que está ocorrendo, né? E vai aplicando isso, né? Se eu não visse diferenças no que eu estou vendo agora, eu teria que me preocupar em me separar daquilo que eu acho que é diferente de mim? Essa é uma pergunta muito boa, né? Faz sentido isso? Não. Os aspectos que nos desagradam de nós ser, devido às nossas vássanas, são dos maiores obstáculos a isso, porque temos uma tendência a nos afastar desses aspectos ou tentar modificá-los. Quando a gente faz isso, a gente volta a atuar como um experienciador, ao invés de estar preocupado em estudar e compreender a experiência. E em aceitar a experiência, que é um ato amoroso. Nesse momento, o estudante ele começa a ver que não há diferença real entre amor e conhecimento, né? A verdadeira compreensão, ela é totalmente inclusiva. Ela não discrimina nada, ela não separa nada, porque não há nada para separar, né? Então, é uma posição, é uma compreensão, é um entendimento que ele elimina amor de si mesmo. É como se fosse uma mina de água, né? E essa água fosse amor. Vai vazando dele o tempo todo, ele não exclui mais nada, né? Nessas horas começa a ficar claro o total match, né? A total consonância entre compreensão e amor. A verdadeira compreensão, ela é infinitamente amorosa. E o amor verdadeiro, ele é infinitamente compreensivo. Não dá para separar um do outro. É absolutamente impossível. Não dá nem para dizer que são duas faces da mesma moeda. Porque, às vezes, você pega uma moeda, parece que de um lado tem uma face e de outro tem outro. Não é nem isso, né? São ambos naturezas, né? Peculiaridades intrínsecas ao ser, à existência e a ilimitação que somos. Aí continua aqui o e-mail, né? É, é interessante isso aqui que vai ser dito aqui agora, ó. Isso aqui foi o e-mail de uma mulher. Ela começou a escrever assim. A sacação dela foi muito boa. Ela disse assim: eu fiquei irritada com essa discussão sobre ser e o não ser. Eu sei, essa é apenas uma abordagem pedagógica. Está muito precisa a frase dela, mas sempre que leio coisas como
O que muda não sou eu. O que não muda é, ou se ele, o silêncio, é a ausência de pensamento, é o ser, eu penso que o ser é tudo. É o imutável e o mutável. É o imanifesto e o manifesto. O ser é o silêncio e o som. O ser é o silêncio e o pensamento. O ser é imóvel e sempre inafetado. E também é o sofrimento e a dor, a alegria e a bem-aventurança. É tudo e além do tudo, não é? Olha que bacana. Ela está querendo dizer o seguinte: tudo isso que eu chamo de coisas, de objetos, etc., sou eu, mas eu não estou limitada a nada disso, não é? Aí o James, sim, está correto, perfeito, nota 10. Como falei acima, quando você atinge o reconhecimento de que tudo é o ser, você não precisa discriminar o ser do não ser. O ensinamento não se aplica. Não se aplica porque o ensinamento se aplica somente ao engano de que a realidade é dual. É só aí que o ensino do Vedanta se aplica. Uma vez que essa questão tenha sido eliminada, então não há razão para existir um ensino. O objetivo do ensino foi cumprido. Ele cumpriu muito bem a sua tarefa. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses tópicos delicados, né? São muito delicados, né? Se a gente vivesse num mundo onde as pessoas simplesmente tivessem essa compreensão, não seria um tópico delicado. Mas a gente vive num mundo onde as pessoas, em geral, estão sob golpe de vista de Maia, né? Então, estão se tomando como um centro do campo dármico, um centro que faz ações, né? Ações pessoais. Olha que coisa doida, né? Age pessoalmente, procurando resultados pessoais para se comprazer pessoalmente. Esse é o resumo da trajetória do Jiva. Mas a gente vive num mundo desse, né? Num mundo onde isso é ensinado. Desde pequenininha, a criança é ensinada a olhar desse jeito, pela família, é ensinada pela sociedade, pelos meios de educação. Depois, isso tem que ser desfeito, se houver interesse em se libertar disso. Se não houver interesse, a máquina continua girando, não tem problema, né? Ela gira, e respectivamente do que pensem as pessoas que fazem parte dela. Ela vai girando. E a Irene, você está com essa mão no queixo aí pensativa. Ela fica rindo. Quiser falar, comentar alguma coisa? Eu quero. É, a história da corda e da cobra, né? Uhum. Sim, claro que a cobra não existia, né? Sempre me foi claro isso. É. Mas o que ficou assim, que ainda não é claro para mim, ou não ficou resolvido, é se a cobra não existe, a corda também não. Ela só existia para dar sustentação à cobra. Então a corda também não Não, existe. não, não, é o contrário. A cobra só pôde existir porque a corda lhe dava sustentação. É o É, contrário. mas não é o que está escrito no Manduque. É o que está escrito no Manduque. Não. Vou pegar o treino É, lá, que ele fala, é, vai lá. o Ah, sonho, o, tudo é um sonho também, é claro para mim. O sonhador só existe para dar sustentação ao sonho. Mas como o sonho não existe, o sonhador também não existe. bom, como é que se resolve isso, né? São três categorias, tá, Irene? É aquilo que não existe em hipótese alguma, é o que existe, e é aquilo que tem uma realidade aparente. Por quê? Porque é experienciado. Então, a cobra, ela tem uma realidade aparente, porque, embora ela não exista, ela é experienciada. Agora, um Ah, coelho com chifres ou um coelho com hélice, tudo né? bem. Veja, olha só, eu vou ler uma coisa aqui desse comentarista.
A cobra, a corda é o substrato da cobra. A cobra só existe por causa da corda, naquele exemplo. A corda existe independentemente do que você projete sobre ela. Olha só. Ô, Alex, Ó, olha só, deixa eu só ler aqui para esclarecer um pouquinho. Ó. Esse exemplo é perfeito aqui para a situação da cobra e da corda. É essa página aqui, do Adiaropa Apavada. A cobra sobreposta não pode se originar sem a corda estando lá a priori. Ponto. Ela não pode existir, né? Assim como o erro, Brahma, que é o criador de objetos e formas, persiste sem a corda estando lá. É claro, para que essa cobra se vá, desapareça, o suporte da corda, o conhecimento da corda é essencial. Não podemos dizer, em nenhum ponto dessa análise, que os dois objetos existem aqui, a cobra e a corda. No todo o decorrer do tempo em que essa análise da cobra e da corda é feita, apenas um objeto pode ser levado em conta, e esse objeto é a corda. A cobra não pode ser levada em conta sequer como uma segunda entidade existente em algum ponto da análise. Nós vimos no Mandukya o Adhisthana, ele empresta a existência. É aquilo que empresta a existência, no caso é a corda. É o suporte, é que nem a tela onde é projetado o filme. Se me permite, um comentário da Irene, que eu acho que ela está se referindo, não sei se esclarecer, ela se refere à última parte Mandukya Karika, que ela falou, que acho que é isso, não sei, Irene, se estou falando corretamente, que realmente o Mandukya Karika no final, não estou lembrando qual é o tópico, né, o verso, onde ela disse que realmente não existe nem corda nem cobra, porque se a cobra é uma ilusão, o substrato dela também é uma ilusão. Ou seja, isso foi colocado, né? Ou seja, em última instância, o que eu acho que o que o Mandukya Karika está colocando e que a gente encontra outro paralelo, por exemplo, eu vejo isso muito na física quântica. Em última instância, não se pode dizer de que existe, de que não existe. Então, em última instância, isso não se pode dizer que o substrato que la corda, né? Então, não sei se é isso, Irene, que você estava se referindo. Ok, isso mesmo. Se não existe o projetar, não existe o substrato dele. Basicamente isso. Isso é o que mando que a Karika estava colocando, né? E eu acho que é isso. Não sei se você se lembra, Marcelo, não sei se você participou, se lembra dessa parte, né? Porque por isso o mando que a Karika deconstrui completamente, né? Todo esse fundamento do ensinamento, né, que faz parte do processo, né, mas no final, né, O que acontece, Irene, é que você não pode, assim, eu nem vou usar essa palavra, o que é muito comum é a gente confundir o método com a realidade. Você está fazendo uma leve confusão no método, né, de discernimento com a realidade última. Na realidade última, ela é não dual, então a gente não tem como falar numa corda existindo por si mesma. Agora, para trabalhar em cima das sobreposições, aí eu uso esse método para separar ser de não ser. É como se a gente fizesse uma analogia, sendo que a corda é o ser.
né? E o que é colocado em cima dela é não ser. Eles usam isso para dizer que o substrato ele dá margem à ocorrência de vários adjuntos em cima dele. Mas tudo isso é provisório, né? Uma vez que isso é realizado, você só está vendo consciência, o resto são apenas nomes de formas, etc. Nesse sentido, uma corda qualquer, realmente ela não tem realidade em si nenhuma. Tá? A gente está lidando aqui o tempo todo com recursos de ensino. Tem uma coisa que ele escreve aqui muito bem sobre isso que você falou. Ó, olha só. Nós temos, através das palavras de Gualdápada também, ouvido que os pronunciamentos nos Upanishads com relação à criação do universo, juntamente com exemplos do fogo, argila, ouro, etc., são apenas meios, são apenas um recurso, upaya, para possibilitar a compreensão e a realização da consciência una. Né? Então, esses jogos que a gente está fazendo não é para que você descubra a realidade, alguma realidade no mundo aparente. Tá? Todo o Upanishad, ele nega isso. Ele diz, não, você nunca deve ir para o mundo aparente. Olha, aí ele diz aqui, né, no parágrafo 15, é bem lógico que os Upanishads adotem, então, o método de Aropa Pavada, já que aquilo que é sobreposto e negado é, em última instância, aquilo que não é substancial. A substância única é o Atman, né? O objetivo dos Upanishads não é nos habilitar a compreender o mundo criado. Isso aqui é fundamental. Não é nos habilitar a tomar em conta o universo criado, mas apenas nos ajudar a realizar o princípio criador, o princípio imutável. Nenhum Upanishad ensina que existe liberdade do samsara ao conhecermos o mundo criado, ao conhecermos a criação. De fato, o kshetran, aquilo que é passível de conhecimento, ele é ensinado como ser diferenciado de kshetranya, o conhecedor, de modo que apenas o conhecedor é realizado e realizável para a libertação. Entende? É aquele mesmo jogo, quando o Tim Mayananda ele perguntou para Swami Tapovan, ele disse assim, por que então nós não atuemos, como diz o Upanishad, o olho do olho, e olhemos apenas para o Atman? Né? Aí o Tapovan não respondeu. Aí no dia seguinte o Tapovan chegou para o Tim Mayananda e disse assim, Timaya, vai lá no rio e me traz água. Obrigado. Você sabe essa história? Aí o Timayananda trouxe, né? Ele arrumou um jarrinho e trouxe água. Aí ele chegou diante de Swami Tapovan ficou furioso com ele. Disse, eu te pedi água. Você trouxe aqui um jarro com água? Aí o Timayananda, ué, ele ficou olhando, mas esse homem é louco. Como assim? Não, eu quero só água. Você me trouxe água, você me trouxe um jarro com água. Aí o Timayananda disse, mas senhor, é impossível eu trazer água sem algo que contenha água. Aí o Timayananda olhou para, aí o Tapovan olhou para ele e começou a rir. Disse, entendeu agora por que eu preciso do mundo manifesto para veicular a nossa compreensão daquilo que não é manifesto? É como se fosse apenas recipientes, tá, Irene? Que nos ajudam a conter, em termos de ensino, aquilo que é ilimitado. É só para poder ser oferecido como método. Então, em última instância, nada disso tem realidade substancial mesmo. É só Atman, Brahman, que é a substância última do universo. Agora, como ele não está passivo de apreensão pelos sentidos, fica algo difícil de se falar sobre. E, na verdade, quando a gente fala sobre algo, é como se a gente estivesse usando esses potinhos para levar água. Né? Eu estou tentando dar um jeito da pessoa ir negando aquilo e ficar apenas com aquilo que não pode ser negado, porque não é passível de ser contido em nada, em última instância.
Então, a cobra ali, a corda ali, no exemplo que você falou, ela não tem realidade em si também, não. Ela está sendo só explicada de um modo que você possa aprender a aplicar o método de retirar sobreposições, né? Nesse caso, a analogia, em última instância, não seria da corda com a cobra, seria que a corda seria Atman e a cobra seria a sobreposição de Mithya em cima de Satya. Essa que seria a analogia última, né? A gente estaria fazendo uma analogia última. Considere Satya como a cobra, né? Considere Satya, quer dizer, considere Satya. O chato que em inglês é snake, né? E rope. E em português é cobra e corda. Então, eu vou usar serpente e corda, para não confundir mais. Então, o que acontece aqui? Você tem um substrato intangível pelo nosso hábito dos sentidos que vai ter que ser veiculado. Se eu for fazer uma analogia ali, a cobra, a serpente, é Mithya, sobreposto em Atman, que aí eu diria, tá vendo? Agora, a corda está fazendo o papel de Atman. A gente usa esses exemplos que estão dentro da percepção nossa, da nossa compreensão de vivência humana, para a gente poder apontar, né? A gente faz um apontamento direto, né? Essa é a ideia básica do apontamento direto. Mas a gente não pode dar realidade ao que a gente está usando como método pedagógico. Porque, inclusive, o método pedagógico ele vai fazer uma coisa, ele vai te dizer que a realidade tem duas ordens de realidade, Satya e Mithya. Nem isso é válido, nem isso é válido, nem isso é válido. Tá? Isso é só um truque, isso é uma coisa pedagógica. Uma vez, um rapaz escreveu no Facebook isso. Ele diz, Alex, mas o Vedanta está dizendo que é uma realidade única, mas tem duas ordens de realidade. Eu falei para ele, não, você está enganado. Você está achando que essas duas ordens de realidade, elas não são a realidade não dual. Elas são apenas recursos pedagógicos. Entendeu? Você tentou fazer aqui uma redução ao absurdo, mas ela não funciona, porque você não entendeu que essas duas outras colocações aqui, de que há uma realidade sátia e uma outra ordem de realidade mídia, são apenas pedagógicas. Por quê? Porque você está achando que você é um corpo-mente. Eu tenho que te dizer que não, eu tenho que te dizer que não tem nem corpo-mente, não tem nem espírito. Eu tenho que te dizer que só tem algo indefinível, que vamos chamar aqui de consciência. Atman, Brahman, Deus, o Pai de Jesus, né? O nosso Pai que está, o nosso Pai celestial, só tem Buda. Qual outro nome? Tao. Entende? É por isso que é legal a gente se aprofundar no método, vai ser bacana a gente dar uma olhada nesse Adiaropa Pavada. Né? São apenas recursos pedagógicos. É como a mulher botou aqui, ó. Olha o que ela disse aqui, ó. Ó, essa é apenas uma abordagem pedagógica. Por isso que ela disse, fiquei irritada com a discussão sobre ser e não ser. Por quê? Porque ela sacou. Ela viu, caramba, isso não é para dar uma discussão, isso é para aplicar. Né? Isso é apenas uma abordagem, só isso, é pedagógico. Né? É algo que facilita a pessoa. É que nem a demonstração que Tapovan deu para Timayananda. Ele disse, cara, pedagogicamente eu preciso de um invólucro para te passar isso que você está dizendo que é Atman. Não tem como olhar direto nisso com palavras. Né? Palavras são apenas palavras. Esse ensino todo, Irene, ele vai te jogar no mistério insondável que você é. Você nunca vai conseguir explicar o que você é. Nunca. Mas nunca, 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 nunca. Você vai apenas ficar profundamente íntimo do mistério que você é. E você vai olhar tudo à volta e vai ver que é o mesmo mistério que você é. Você vai ficar profundamente familiarizada com a existência de tudo. Mas você nunca vai conseguir explicar isso. Nunca. Impossível. Você pode viver isso, mas não explicar. Explicar, O que você você vai acha? estar objetivando, você vai limitar. Aí, ó. É isso aí que ele falou. Se você tentar explicar, você vai tentar objetivar. Se você objetiva, você vai criar o quê? Adjuntos limitantes.
adjetivos, coisas que têm significado no tempo e no espaço, e não é nada disso. Né? Esse ensino te joga você no ilimitado que você é, no insondável que você é, naquilo que não pode ser definido, não pode ser explicado, só pode ser vivido. Já está ocorrendo agora. Sempre ocorreu agora. Está ocorrendo agora e sempre vai ocorrer agora. Você, Irene, é insondável, Irene. Você é um mistério absoluto. O mesmo mistério que tem numa galáxia, numa estrela, num sol brilhando, tem em você. É o mesmo, é exatamente o mesmo. Uma formiga carregando uma folha. Tudo absolutamente insondável. Né? Não tem como ser objetivado pela mente. Por isso que o Upanishad é enfático, olha. Todo o Upanishad, ele diz assim, ó, olha só, o objetivo do Upanishad não é nos tornar aptos a realizar, a perceber e compreender o universo criado. Olha que interessante. Não é para você perceber, entender e saber do universo criado. Isso, para um cientista, pode ser uma coisa muito incômoda, né? Mas apenas, o objetivo do Upanishad é apenas ajudar com que nós realizemos Atman, Brahman. Nenhum Upanishad diz que existe liberdade do samsara através do conhecimento do mundo manifesto. Né? De fato, aquilo que é passível de conhecimento, o objeto do conhecimento, ele é ensinado, ele é apenas demonstrado, apresentado para ser diferenciado do conhecedor, de modo que o conhecedor ele é realizado por moksha. E quando você realiza o conhecedor como sendo você mesmo, você realiza, você compreende que o conhecido é resolvido no conhecedor como o próprio conhecedor. Só a Atman. Mitya se resolve em Satya. Não há duas realidades, duas ordens de realidade paralelas, independentes da mesma realidade, até porque não seria a mesma realidade. Como o Marcelo disse, você estaria objetivando. Né? Eu vou me explicar, em essência, o que eu sou? Não. Você vai apenas deixar isso emergir como conhecimento de si mesma à medida que todos esses adjuntos forem sendo retirados pelo ensino. Vão sendo removidos. É só o que se faz. Você remove, 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 e uma hora o que você é claro. É claro, mas não é passível de explicação. Por isso que não é um conhecimento transferível. Você tem que ver por você mesma. É o que Ramana dizia. Nenhum sábio, nenhum guru pode ver por você. A visão tem que ocorrer aí. Né? O professor ele pode te ajudar, colaborar com você, mas a visão é sua, somente sua. Só esse tipo de questão só tem como ser resolvido a questão estando aí por você. Posso passar a palavra ao Henrique? Eu sei, Irene, que eu não te expliquei nada, em última instância, mas você pode ficar com essas coisas? Pode? Você não vai ter o tipo de resposta que você está esperando. Essa é a última piada. Não vai ter mesmo. Se você está esperando uma resposta que você possa explicar, você não vai ter. Você vai ter que ver por você mesmo. Tá, meu anjo? Vou deixar então você com essas coisas, tá? Qualquer coisa você fala de novo. Tá bom? E aí, Henrique? Você levantou a mão ali, a gente estava falando aqui.
Não, é só uma analogia que acho que ajuda para não entender nada mesmo, né? Essa é boa. É, é imaginar uma tela transparente sem borda. Então, quando algo é projetado nela, né, aparece. Então, quando não é projetado nada, não existe nada, né? Porque é transparente, sem nada. Então, não existe uma coisa nem a outra, né? Acho que essa analogia é utilizada no Manduque, foi utilizada no Manduque. Uma tela transparente, É, né, sem essa, borda. Então, aí você, quando tem uma projeção, né, vamos supor, uma cor, aí aparece. Quando não tem projeção, não tem nada, nem tela, nem projeção, nem nada. é, Isso é o que acho que, né? eu Acho gostei que dessa isso, analogia. Gostei dela uma mesmo. tela, é Uma tela interessante. transparente sem borda. É isso mesmo. Uma tela invisível sem borda. Só se torna visível quando algo é projetado nela. É isso aí. Exatamente, Essa exatamente. analogia é muito boa. Vale a pena ficar, né, meditando nela. Vale a pena mesmo. Gostei muito. Uma tela transparente sem borda. Ela só é denunciada quando a gente projeta algo em cima dela. Aí a gente só vê aquilo que está projetado, né? E aí as pessoas, alguém tem que mostrar para a gente que o que está projetado ali está sendo projetado. Senão o cara acha que as imagens existem por si mesmas. Bacana, uma bela analogia essa. Muito boa, uma tela transparente sem borda, é isso aí, gente. É uma tela transparente sem borda. Aí aparece um monte de imagem nela. Ainda tem que vir alguém dizer assim: olha, o que você está vendo aí é só imagem, tá? O que importa é onde essa imagem está sendo projetada. Aí o cara, pô, mas eu não estou vendo nada. Pois é, tu nunca vai ver nada mesmo. Você só vai compreender. Vendo, você não vai ver mesmo. Ela não é transparente, não tem borda. Como é que você vai ver o quê? Então, engraçado que o James começa agora com um tópico aqui que tem a ver com o que a gente estava dizendo. O nome do tópico é o seguinte: você pode conhecê-lo porque ele é você. Olha só. Aí a pergunta continua no e-mail. E, de qualquer maneira, ele, o ser, na verdade, nem é compreensível, certo? Então, como posso conhecê-lo? Ele está lendo conhecimento, não está? Aí o James responde aqui: sobre o que é tudo isso, se não sobre o conhecimento do ser? Você pode conhecê-lo porque ele é você. Você existe. Você sabe que existe? Como você sabe? Você sabe que você existe porque você existe. Eu não consigo negar a minha existência, né? Se eu nego a minha existência, eu digo para Marcelo assim: Marcelo, eu não existo. O Marcelo não vai perder tempo com a minha afirmação. O Marcelo vai apontar para mim e vai dizer assim: se você não existe, como é que você está aqui dizendo que você não existe? Né? Ele vai com uma coisa, ele vai para algo indefensável. Ele está querendo me dizer que eu não tenho como negar o negador. O negador está lá existindo e está negando a existência. Então, como é que você sabe que você existe? Eu sei que eu existo porque eu existo, ora bolas. Né? Eu sou autoevidente. É isso que quer dizer. Nós somos autoevidentes, não precisamos de nada para explicar para nós mesmos que nós existimos. Não precisamos de nenhum argumento nem nada para confirmar para nós mesmos a nossa existência. O conhecimento e a existência são a mesma coisa. Eu existo e eu sei que eu existo. Eu estou ciente de que eu existo. Aí a gente usa aquelas três palavrinhas, né, que o conhecimento hindu usa para definir o ser, né, que também é um modo, né, é algo para ajudar, né? Satchitananda. Sat é existência, Chit é conhecimento, é consciência. Então aqui, ó, Sat e Chit é a mesma coisa. Eu não consigo ter uma existência sem conhecimento e o conhecimento sem existência. Compreender significa conhecer ou entender. Há uma noção estranha
Olha o que ele vai falar aqui que é interessante. Há uma noção estranha de que existem dois tipos de conhecimento. Existe o conhecimento intelectual e experiencial, e que o conhecimento do ser é experiencial. Isso não é verdade, porque você está experienciando o ser o tempo todo. Eu estou experienciando o ser o tempo todo como o quê? Como você e como aquilo que está sendo experienciado. Esse é o conhecimento final. Então, você não precisa de um tipo específico de conhecimento experiencial para experienciar o ser. Em qualquer conhecimento experiencial, eu estou experienciando o ser. Logo, eu não preciso de um tipo específico de conhecimento experiencial. Você conhece o ser da mesma maneira que conhece qualquer coisa na realidade física ou psicológica. Como o quê? Como o próprio substrato de toda experiência e, em última instância, como a experiência em si. Né? Eu não preciso de um tipo específico de conhecimento experiencial. Por quê? Porque o conhecimento do ser está ocorrendo o tempo todo, em qualquer que seja a experiência. Boa, ruim, elaborada, experiência intelectual, experiência emocional, experiência emotiva, sensória, sensorial, né? Onírica, experiência de sono profundo, experiência energética, uma experiência puramente mental, né? Uma experiência de introspecção mental. Eu estou experienciando o ser o tempo todo. Como o quê? Como aquilo que é experienciado, como aquilo que experiencia e como o experienciar em si. Então, é o ser, né, como ser, no ser, o tempo todo. Repara que todo Upanishad, ele diz que você deve procurar Deus em nós mesmos, né? Aqui o primeiro comentário, né, desse indivíduo aqui, esse Adbhutan, quando ele comenta uma colocação de Shankara, né? Isso eu só estou adiantando o que vai ser traduzido e botado no grupo. O ser supremo Brahmano, chamado Purusha, deve ser realizado lidando com o nosso corpo, com a nossa mente, em nenhum outro lugar. Isso é uma característica comum de todo o Upanishad. Né? Então você começa assim, ó, a minha existência é inegável e eu sei dela. Esse é o começo. A minha existência é inegável e eu sei disso. Você se volta para si. Quando você se volta para si, você está evitando o mundo exterior e está evitando buscar o conhecimento último de Deus, do ser, no mundo exterior. Esse tipo de método te livra de um problema muito grave, porque o mundo exterior é sempre mutável e os modos de avaliar o mundo exterior são mutáveis também. Então, ele te retira de um ambiente profundamente instável, que nunca vai conseguir te dar certeza nenhuma. Por quê? Por causa da instabilidade. Né? A gente vê na própria ciência. Né? O que antes valia daqui a algum tempo, né? Não vai valer mais daqui a um outro tempo, vai estar superado, etc. Então, o Upanishad procura sempre devolver você para você mesmo. Né? Sempre. Então, ele vai mostrar que tudo é com você. Ah, esse mundo que eu estou vendo, esse mundo que você está vendo, ele também tem a ver com uma criação sua. Você está criando em cima de uma criação primária de Ishvara. Assim o Vedanta diz. Você tem a criação primária de Ishvara, que é o mundo pré-existente ao seu nascimento, e quando você vem, né, à existência, aqui, associado dessa forma, etc., você começa a elaborar e construir camadas em cima desse mundo dado. Né? Então, tudo que se passa de impacto com você, tudo que tem relevância com você, decorre do seu condicionamento, decorre do modo como você olha esse mundo. É isso que a gente chama de mundo. Né? Então, o Upanishad, ele vai mostrando isso e vai te devolvendo sempre a você mesmo. Mas quem é esse que está vendo? Né? E o que ele está vendo é real?
O que ele está vendo vem de onde? O quanto é ele que está fomentando o que ele está vendo? Quando o aprofundamento correto surge, você vê, fica claro para aquele que se aprofundou que tudo o que ele chama de mundo era meramente um espelho refletindo o modo como ele lida com ele mesmo. Daí vem os interesses dele, daí vem os desagrados e daí por diante. Então, todo conhecimento devolve você para você mesmo, o tempo todo. O tempo todo. Ah, quem é que faz isso? É a consciência refletida, é a mente, são as vássanas, é o campo dármico. Aí o conhecimento diz assim, essa pergunta só é possível porque você se vê como um fazedor. Todo conhecimento vai devolvendo você para você. Ele nunca deixa que você escorregue para o mundo manifesto, porque o conhecimento sabe, o método sabe, que quando você escorrega para o mundo manifesto, a instabilidade desse mundo vai impedir que você chegue a qualquer conclusão duradoura e permanente, que é o que a gente está querendo aqui, né? Por isso que ele diz aqui que há uma noção enganosa de que há dois tipos de conhecimento, intelectual e experiencial. Não, claro que não. Conhecimento é conhecimento, né? Conhecimento é conhecimento. Não tem conhecimento experiencial e intelectual, né? De qualquer modo, eu estou lendo a experiência com a minha capacidade discriminativa. Em última instância, eu estou sempre usando os atributos de Budi para ficar lidando com qualquer experiência, né? Seja ela uma experiência meramente intelectual, uma experiência cognitiva, uma experiência amorosa, uma experiência erótica, uma experiência de trabalho profissional, de realização por profissão, uma experiência ligada à amizade, uma experiência de construir alguma coisa. Até quando a pessoa diz assim, eu sou emotivo, ela está usando o discernimento dela, está dizendo, não, eu não sou um indivíduo mais cerebral, eu sou emotivo. Ela está fazendo um discernimento, né? Está discernindo, está usando a faculdade discriminatória dela para se enquadrar em uma categoria relacional. Qual é a categoria relacional dela em relação ao mundo? Ela é emotiva, né? Ela é sensível. Ela não é aquelas pessoas assim mais mentais, né? Mais discriminativas, mas ela está usando a capacidade discriminativa dela também. Aí ele continua. O Vedanta te lembra que você já é livre. O que ele está querendo dizer? Que você não tem atributos, que você não é definível, que você não é um corpo, não é uma mente, você não é um nome, você não é uma história pessoal, você não é uma visão de mundo, você não é o que você dá valor no mundo e o que você não dá valor. Você não é os seus medos e os seus desejos. Se o Vedanta é o meio que revela o ser, por que ele não está disponível para os meios de conhecimento à nossa disposição, mas está disponível para o Vedanta? Como as palavras vão fazer a revelação, né? Se o Vedanta é o meio que revela o ser, por que ele, ser, não está disponível para os meios de conhecimento à nossa disposição, mas disponível para o Vedanta? Então, como as palavras vão fazer a revelação? Né? Por que especificamente as palavras do Vedanta? Por que não um manual técnico, como a gente encontra, né? No livro de engenharia civil, ou num livro de psicologia, num livro de história? Né? Por quê? Por que as palavras do Vedanta? Aí ele bate aqui, ó. O ser não pode ser revelado diretamente pelas palavras, nem pode ser revelado diretamente pelas palavras do Vedanta. O ser não é revelado por nada, ele é autorrevelador. Ele se revela por si mesmo, na medida que os obstáculos a essa revelação na sua mente tenham sido removidos pelo Shravana, Manana e Nididhyasana, por esse processo. O ser não pode ser revelado diretamente pelas palavras, porque o ser antecede o surgimento das palavras na consciência. É como todo filósofo sabe, é impossível
fazer uma genuína ontologia do ser. Impossível. É impossível fazer uma ontologia da existência, porque a existência precede tudo. E o ser já sabe o que ele é, né? Há apenas uma falta de clareza sobre isso, devido à ignorância. Que ignorância? A ignorância do jogo dual, do jogo de Maia. As palavras trabalham para remover a ignorância. Isso sim, a ignorância é um objeto. Ela aparece como vários objetos no intelecto da pessoa. E você pode usar antídotos. Você está usando antídotos. As palavras da ignorância, as construções da ignorância aparecem como espinhos no seu intelecto. E, como Ramana dizia, você vai usar outros espinhos de palavras para remover isso. É isso que você está fazendo, você está só removendo. Assim, as palavras do Vedanta fazem com que você olhe para o modo como pensa de si mesmo. E isso você pode conferir, isso você pode avaliar, isso você pode saber como anda, né? Mais, menos, me aprofundei, não me aprofundei. E veja se ele é contrário ao que você realmente é. Isso aqui é o resumo, tá? Vale a pena ficar com essa frase. O que as palavras do Vedanta fazem? Elas revelam o ser diretamente? Não, impossível. A gente já viu aqui que o ser não pode ser objetivado. Se ele não pode ser objetivado, como é que eu posso usar palavras para revelá-lo diretamente? O que o Vedanta faz? Por favor, preste atenção. As palavras do Vedanta fazem com que você olhe para quê? Para o modo como você pensa de você mesmo. Eu sou um corpo, eu sou Alex, eu estou insatisfeito, eu estou muito feliz, a minha vida é XYZ, eu nasci em Brasília, eu tenho tal relacionamento. Elas fazem com que você olhe para o modo como pensa de si mesmo. E isso você pode conferir, isso você pode acompanhar, isso está no seu alcance. E não é só isso. Elas fazem com que você olhe para o modo como você pensa de si mesmo e que você, através disso, veja se esse modo como você pensa de você mesmo é contrário ao que você realmente é. Você é ilimitado. Então, tudo o que você pensar de você que não tenha correlação com essa ilimitação não está correto, não vai te ajudar, tem que ser removido. Está sendo um obstáculo para que você apareça para você como você é. É isso que o Vedanta faz. Ele trabalha na ignorância. Onde não há ignorância, qual o trabalho que o Vedanta tem que fazer? Nenhum. Não precisa de Vedanta. Aquele que já nasce sabendo quem ele é, ou que uma hora sabe quem ele é, vai saber por que cargas d'água, não precisa de método nenhum. Não há mais ignorância nele. Por exemplo, o Vedanta diz que não lhe falta nada. Mas você, ignorantemente, acredita que algo está faltando. Então, o que acontece? Você está pensando algo ao contrário do que você realmente é. Quando percebe que todas as coisas que você acredita que podem lhe completar não lhe completam, então você larga esse aspecto da ignorância. Quando você compreende, né, que não há como você se completar através de coisas, você desapega delas. Isso é um artifício para você achar que precisa de algo para se completar. E o que eu preciso para me completar? Nada. Você precisa apenas que a sua verdadeira natureza autoluminosa e autorreveladora fique clara para você. E quanto mais você se livrar, né, de todas essas dependências ilusórias, mais fácil vai ficar compreender isso. Essa é a lógica. Você pensa que alguma coisa, um X, vai te completar. Mas usando o entendimento, né, usando as palavras do Vedanta, que elas são de senso comum, não tem nada que não seja de senso comum, de que o sujeito não pode ser o objeto, você entende que esteja X presente ou ausente,
o ser você não é afetado. A presença de X nunca adiciona nada a você, nem a ausência de X vai te subtrair absolutamente coisa alguma. Se você não pode ver isso, se você não pode compreender isso agora, talvez precise de mais conhecimento baseado na experiência. Que experiência? Experiência ordinária. Essa que a gente sai por aí catando coisas, procurando satisfação através delas. É aquilo, né? Os jivas são devoradores de mundo, eles devoram o mundo, né? Com os olhos, com a boca, com os sentidos, né? Eles vão comendo o mundo, de modo que esse mundo lhes satisfaz. Então, talvez precise passar mais um tempo assim, tentando devorar o mundo. Por exemplo, quando você vai dormir, o objeto não está lá. Que objeto? Qualquer um, inclusive a sua mente. Mas você está. Você continua. O que foi dormir, antes de dormir, é o mesmo que acorda desse dormir. Por raciocínio, você entende que é livre do objeto, porque você estava lá sem objeto nenhum. Então, eu, para existir, não preciso de nenhum objeto. Por isso que essa análise do sono profundo ela é tão usada no Vedanta, porque ela usa um estado mental que ocorre todo dia na sua vida e que te mostra que você existe sem objeto nenhum, inclusive sem o seu corpo e sem a sua mente. Mesmo que esse tal X seja a pessoa que você acredita ser, que é essa entidade do estado de vigília, você compreende que X não é você pela mesma razão. Aí ele fala do indivíduo, né? Kirby sumiu, mas eu não sumi. O Alex sumiu, mas eu não. Eu continuo mesmo. Fui eu que atravessei esse sono, né? Deixa eu ver se isso aqui é muito grande. É. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Por isso que é interessante a pessoa se deter na compreensão do que é o sono profundo. Né? Ela fica lendo o Upanishad, fica lendo a explicação por algum tempo, até que ela fique um pouco surpresa de ver que é ela que está perdurando ali no sono profundo. Se não fosse ela, como é que ela sairia exatamente a mesma do outro lado, com a mesma mente, o mesmo corpo? Né? Como é que ela estaria com esses penduricalhos de novo? Né? Ela sabe disso. Ela foi dormir com eles, ficou um tempo sem eles, e eles apareceram de novo. Né? Vale a pena ficar detido nisso. Não é uma questão de desenvolver um grande raciocínio. Às vezes é uma questão de algumas palavras só. Quer ver um jogo de palavras que é muito bacana? É o de Jesus, ó. Vós sois a luz do mundo. É bacana ficar com isso quando você está andando na rua. Vós sois a luz do mundo e a pessoa que está lá vendendo uma bala também é a luz do mundo. É a única luz. Né? É bacana andar com essas coisas pequeninas no seu dia a dia. Né? Tem vários pequenos auxílios, né? Pequenos truquezinhos que a gente tira do bolso, e nem Maia tira um monte de truque também. Então, a gente vai tirando truquezinhos, né? Nesse nosso dia a dia ordinário. Eu vou ler só esse parágrafo aqui, quer dizer, esse tópico, aí depois eu vou encerrar, dado esse avançado da hora, né? É quase 15 para as 10. É bom porque a gente falou bastante, e eu acho que se a gente não conseguiu explicar grande coisa, pelo menos botou em dúvida um monte de certezas, o que é uma coisa muito boa também. Né? Botar em dúvida as certezas é o começo de tudo. Né? Então, veja que o objeto X é, na verdade, apenas a ideia de X em sua mente. É a análise do Vedanta de como ele lida com o conhecimento de um objeto na sua mente. É só uma ideia, né? E que essa ideia é feita de você consciência. Por quê? Porque não tem como uma ideia bater na sua cabeça e não ser conhecida. Então, ela é feita de você consciência. Ela é conhecida. Por isso que você diz que você tem uma ideia na sua cabeça. Toda hora, o Vedanta está te tirando do objeto e jogando você de volta para você mesmo.
O objeto ele é só uma tabela num jogo de sinuca. O Vedanta faz isso o tempo todo, né? Você é a caçapa e ele só chega em você por tabela, nunca diretamente. Ele vai tabelando. Põe. Tá vendo esse negócio na tua cabeça que você disse que é o pensamento de um objeto? Pois é, você só sabe que ele está na sua cabeça porque você é consciente dele. Toma de novo. Põe, mais uma tabela, um monte de tabela. Né? Vedanta é o jogo das tabelas totais. Ou, se isso não estiver claro, então as palavras lhe mostram que X já é você, mas você não é X, porque você não é tomado por X, depois de X aparece Y, ZW, mas qualquer X, Y, ZW é uma tabela para parar no mesmo lugar que você, fazendo com que você analise a percepção cuidadosamente. Você é o cientista de você mesmo. Quando você observa os estágios da percepção, vê que o objeto X é, na verdade, só a ideia de um X em sua mente e que a ideia é feita de você, consciência. O X é você. Se ele já é você, você verá que o desejo por ele é desnecessário e vai parar de buscá-lo. É só uma ideia. É a busca que está aparentemente separando você do seu ser. Olha, eu vou parar por aqui. Essa palavra aqui, essa frase aqui, bastou por hoje. Ó. Não é bem o objeto, é a busca por ele. A gente vai voltar nisso aqui, viu? Isso aqui é importante pra caramba. Isso tem a ver com o desejo pelo objeto. Que quando o objeto é alcançado, é o desejo que para. E aí você repousa. O objeto não te deu nada. Foi o fim do desejo por ele que deixou você voltar para onde você sempre foi. Eu vou parar por aqui. É a busca que está aparentemente separando você do seu ser. Vou sublinhar isso aqui. A gente para por aqui. Quando andar na rua, pensa nisso. Não é o objeto, não, é a busca por ele. Pô, muito boa essa frase. Não é X, não é Y, não é Z, nada disso. É a busca por X, a busca por Y, a busca por Z. Por isso que Buda dizia, o problema é o desejo. Por quê? Porque o desejo te mantém assim, nesse movimento. Vamos parar por aqui. Essa frase está ótima, até deixei ela em vermelho. É a busca que está aparentemente separando você do seu ser. Não é o objeto, é verdade. Não é o objeto é só uma ideia na sua cabeça. 39, deixa eu marcar isso aqui. Página 39, março 16. Tá aí. O Alex, Opa! dá uma dica que no final de semana agora nós vamos tratar disso. No Gita. No Bhagavad Gita? Isso. Como surge o desejo, o que ele faz. O desejo e a raiva, que eles estão juntos sempre. É. E como, é exatamente isso que você falou agora, como você tem que tratá-lo, qual a origem, como você vai fazer para removê-lo, vai dar uma aprofundada boa. E hoje eu estava fazendo a correção da tradução aí, de um novo arquivo que é sobre isso daí. É muito bom, muito proveitoso, tá? Dá uma dica aí para Então, quem quiser. pessoal, é uma boa dica aí do Marcelo. Eu devo aparecer amanhã, então, 10 da manhã? No sábado e no domingo. Tá. Nós estamos vendo um arquivo que nós devemos concluir, que já entrando nesse assunto, no sábado, talvez. E no domingo, aí provavelmente começaremos esse outro arquivo que eu dei a revisada hoje, que é muito bom, muito legal mesmo. Está acabando o capítulo 3, né? O tema do Karma Yoga, que foi até o verso 35, aí do 36 ao 43 é o final do capítulo 3, e aí ele faz um fechamento. Muito bom mesmo. Beleza, beleza. Tá bom? Eu vou aparecer lá. Vou sim. Isso aí é muito interessante, muito bom. Bacana, né? É a busca, né? É o desejo. Engraçado, é o desejo. Isso, a gente fala muito de objeto, mas é o Calma. desejo, é o movimento atrás deles, né? É o movimento de caça, né? O Giva é um caçador enlouquecido, né? Achando que vai se satisfazer
com esse monte de ideias que ele meteu na cabeça, e ele acha, ele nem sabe que são ideias, isso é mais estranho ainda. É isso aí, gente. Alguém quer falar, comentar alguma coisa? Essa dica do Marcelo aí tá boa, hein? É bom para se deter nisso e refletir, né, pausadamente sobre isso tudo. Tudo isso vale uma contemplação demorada, né, gentil, né, em vários momentos da vida ordinária. Sempre vale a pena ficar puxando isso de volta. Sempre. Beleza? Então é isso aí. Muito bom isso aqui sempre. A volta dos que não foram. Essa realidade é muito. Essa vida é muito psicodélica mesmo. É isso aí, gente. Vamos lá, então. Quando você quiser, Marcelo, pode ser? A ilimitação que somos, né? Intocada por tudo isso, né? Sempre intocada, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão Ishvara, gratidão Vedanta, a toda essa linhagem maravilhosa de professores e alunos se perpetuando aí ao longo de milênios. Gratidão imensa a Adi Shankaracharya e a todas as linhagens que dele decorreram. Obrigado, gente. Até sábado, então. Tchau, boa noite.